Bem-vindo ao Lavinho Podcast, seu podcast de vinho cultura. Hoje com uma pessoa muito especial, professor, doutor, uma das figuras mais influentes e que tanto ajudou o mercado brasileiro e seus profissionais. Doutor Luiz Borges, prazer, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite. E obviamente junto com meu amigo Luizinho, como sempre. Tá sempre por aí. Sempre tá por sempre aqui, por pô, irmãozaço, obrigado por terem vindo. Obrigado. Doutor, obrigado pela presença, que honra. Doutor, me diga, hoje você foi, durante muitos anos, né, presidente da ABS, hoje você está como diretor. Sim. Perfeito, da ABS. Dentro do mundo sommeliers, ou dentro do mundo do vinho, o sommelier, qual que é a importância dele? Por que precisamos tanto dele? Bom, o sommelier, a meu ver, é uma figura proeminente e importantíssima no mundo da restauração. É claro que esse mundo da restauração varia conforme a situação e a conjuntura econômica de cada país, né? Perfeito. Nos países que estão bem, que têm restaurantes de qualidade, restaurantes elevados, tem uma oferta enorme de vinhos e clientes dispostos a pagar por vinhos um pouco mais caros. E aí o profissional sommelier é importantíssimo primeiro, para sugerir o vinho para o cliente, segundo, para ver se esse vinho está em perfeitas condições para o consumo do cliente. E assim, nos lugares mais avançados em termos de cultura de vinho, como França, Itália, etc., esses profissionais, em geral, são os profissionais responsáveis pelo estoque, pela seleção e estoque de vinho nos restaurantes. Eles que vão procurar os produtores, e indicam que vinhos comprar para que aqueles vinhos se harmonizem bem com o cardápio proposto pelo restaurante. Então, eles têm uma função, mais do que aquela função de salão, né? Uma função Perfeito. administrativa também, de prospecção de vinhos. Perfeito. E, obviamente, eu acho que culturalmente esses países também ajudam essa profissão e quem chegue nela a ter um objetivo nobre, que é realmente, puramente, o amor pelo vinho. No Brasil, você vê muito isso entre seus alunos? Você vê a paixão do vinho ou você vê algo mais comercial, alguém querendo mudar de vida, alguém achando que esse mundo é um glamour e de repente se tromba e vê que é um mundo muito árduo de trabalho até as 2 da manhã? Enfim, como é que você vê essa nossa matéria-prima hoje? Não, eu acho que esse lado de glamour, eu acho que pouca gente tem essa ilusão. Sabe? Tá, perfeito. A maior parte das pessoas que nos procuram para fazer um curso, aquelas que têm alguma intenção de se tornarem profissionais, essas pessoas sabem que é uma coisa muito trabalhosa, mas tem paixão, como você perguntou. De fato, são pessoas que gostam muito do vinho, mas sabem que vão enfrentar, se conseguirem entrar para uma vida profissional dessa, uma rotina Árdua, difícil, né? dura. Né? Árdua, perfeito. E você vê realmente essas pessoas indo, porque eu vejo também muito sommelier indo mais para a questão da venda ou apenas o administrativo de alguma importadora. Você vê, eu tenho a ilusão que poucos sommeliers estão indo realmente para a restauração. Então, na verdade, essa coisa é bastante oscilante, muda de novo conforme a conjuntura econômica do país naquele momento. Perfeito. Né? Em momentos de pujança econômica, os restaurantes acham, e acho que aí tem um engano muito importante, né? A tendência do dono de restaurante é achar que o sommelier ele acrescenta custo, é um custo a mais para o restaurante, quando na verdade o sommelier é um gerador de rendas, né? Perfeito. Porque a venda de Lógico. vinho aumenta muito com o sommelier, né? Exato. Mas de qualquer forma, hoje em dia existe menos procura por sommelier por grande parte dos restaurantes que acabam atribuindo essa função ao maître, que em geral não entende coisa nenhuma de vinho, né? É horrível, né? É péssimo. Ou o garçom mesmo. Né? Exato, não, um garçom mais arrumadinho, né? Com um desenvolver da fala um pouquinho melhor, já bota ele para atender. Então, somando-se isso, a uma diminuição da oferta de postos de sommelier nos restaurantes brasileiros, com o fato que a gente já comentou, essa rotina muito pesada de trabalhar à noite, de trabalhar sem fim de semana, né? Épocas festivas, então, né? É muito complicado. As pessoas procuram outras coisas, né? Em geral, consultores de lojas, de importadoras, né? De supermercados, que tem hora fixa, salário fixo, aquela coisa. Sai às 6 horas, 7 horas. É mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, o nível de conhecimento, pelo menos teórico do vinho, tem que ser muito bom. Perfeito. O que essas pessoas, em geral, que vão para esse lado, não desenvolvem muito é o serviço. Perfeito. O serviço do vinho, que isso é claro que a gente ensina isso, mas
é a vida do restaurante que traz isso, que deixa isso traz sempre a da prática, ativa, a prática, É a né? prática que leva. É. E o sommelier, ele só vinhos ou ele deve se preocupar também com destilados, as bebidas da casa, eventualmente digestivos e charutos? A nossa... É uma cultura isso? Não é uma questão de cultura. Sim, claro que isso reflete uma cultura. Mas a nossa entidade-mãe, né? Nós somos da ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, nossa entidade-mãe é a Associação de la Sommellerie Internationale, né? A ASE. E a ASE define o sommelier como o profissional que lida com todas essas coisas, né? Com bebidas destiladas, com chocolate, com café, com águas minerais, com charuto. Chás, né? Chá, tudo, né? Inclusive na ABS tem, né? Você tem um pessoal... Sim, nosso curso profissional tem tudo, né? aula de tudo isso. E nos nossos concursos de sommelier, seja regionais, seja nacionais, esse concurso a gente tem provas de todas essas coisas. Você pode pode ter perguntas sobre um determinado tipo de charuto. Na prova prática, nos últimos concursos, tem sido pedido ao candidato que faça um coquetel. Ah, que legal. Legal. Para eles não, né? Não, mas Vai profissionalizando, um que a gente volta a falar né? aqui porque sempre. você chega assim, é sempre assim, né? O concurso é uma mesa simulada, né? Convivas, né? E aí todo mundo... Com plateia ou é algo mais intimista? Não, plateia. Tem o pessoal mesmo, que legal. público, ótimo. Concurso Público é público, mesmo, né? que legal, ótimo. Mas aí, em geral, o sommelier é meio que instruído a oferecer um espumante como oferta da casa, né? etc. etc. E aí ele começa a oferecer, só que tem um cara lá que está instruído e fala assim, eu não gostaria de tomar isso não. Você me prepara um dry martini? Ou um Negroni. Mas eu acho O isso dry é ótimo. mais fácil de ensinar, na verdade. Exato. Mas isso é legal, porque... Só que o cara tem que sair correndo e fazer. Fazer, né? E o Rápido, tempo, né? E o tempo está contando, porque ele tem um limite do concurso, né? Tá. Legal. É uma simulação de serviço mesmo. Mas é legal isso. Até porque eu e você com coquetelaria, a gente fica também um pouquinho até órfãos, né? Não sei se é por causa da qualidade ou por causa dos locais, né? Eu lembro a gente indo muito há 20 anos atrás no Maxud, né? Putz, era legal, né? Maxud, era bom demais, né? Vai falar que um dos primeiros drinks era do Caju Amigo ali do Pandora, que aprendi a tomar criança. Meu pai falava, como um cajuzinho aqui. Dormia, né? Deixar a criança quieta na hora do almoço. Mas é legal, doutor, falar isso, que os restaurantes às vezes acabam escolhendo outros profissionais que não são da área da bebida, e sim apenas da restauração, como garçons ou maîtres para fazer serviço. Existe alguma regulação aqui no Brasil que fale para você ser sommelier, você precisa fazer o curso da ABS, ou qualquer um pode ser titular sommelier da noite para o dia? Dependendo da resposta, vou virar sommelier agora. Isso, agora, né? Vou pegar um próximo. Infelizmente não. Houve há alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, toda uma onda no sentido que haveria uma regulação da profissão. E no final acabou saindo de fato um decreto-lei, né? Na época acho que era a Dilma que era presidente, né? E o decreto não exige nenhum tipo de formação. A gente bate a meta e depois duplica ela. Né? Nem quem vai ganhar, e nem quem vai perder, vai perder. Vai todo mundo ganhar. Não exige formação específica, né? Só define o que é o indivíduo que trabalha, né? Na restauração, nas importadoras, no catering, assim por diante, mas não, com vinho, etc. Mas não fala que o cara precisa ter algum tipo de formação. Isso, na sua visão, atrapalha muito, não? Em tese atrapalha, só que na verdade, assim, o mercado de sommelier, como eu falei, no Brasil atualmente está pequeno, está restrito. Mas de qualquer forma, para esse mercado restrito, o mercado selecionou foi natural com formação. Né? Certo. Tanto que assim, quem quer ser sommelier de restaurante e que faz o curso da ABS sai empregado. Dificilmente o cara não vai ter onde trabalhar. Legal, ótimo. E você, doutor, como é que começou isso? Chamo, obviamente, para quem não sabe, chamo o doutor de doutor porque é doutor, né? Você é formado em... Medicina. Mas qual a especialidade? Eu era cirurgião, depois tive um problema de um acidente vascular cerebral. Não pôde mais? E agora eu faço clínica gastroenterológica. Legal, bacana. Qual veio a primeira paixão? Pela medicina ou pelo vinho? Não, pela medicina, muito antes. Muito antes. Muito antes. Que legal. Desde uns 15 anos de idade. Né? Legal. Já nato quase.
tinha vontade de Vocacionado. Vocacionado, né? Bacana. E o vinho apareceu como? Como apareceu como paixão e como depois virou algo realmente sério, com um peso muito importante na sua vida. Como profissão, né? E como tarefa, né? Uma história meio folclórica que até uma vez contei para o nosso amigo Didu, que jogou. Foi a maior auê, né? Que eu sempre conto essa história, porque assim, antigamente, quando a gente cortava o cabelo em barbeiros, não em cabeleireiros, né? Eiros, né? Cortava em barbeiros. O que tinha no barbeiro? O que você fazia no barbeiro, além de cortar o cabelo? Contava a piada, falava de futebol. De preferência, piada suja, né? Ah, sim. Aquela você não contava em casa, né? Falava das senhoras e senhoritas, né? E lia a Playboy, que tinha em todo salão de barbeiro a Playboy. Bravo. E apesar de tudo, né, era uma revista que tinha alguns artigos muito interessantes. Muito. Né? E piadas no final, na última folha sempre as piadas boas, na verdade. Né? Não, pra você ver como tinha artigos legais, eu lembro minha mãe, né? Assim, Olavo, vai lá e compra Playboy pra mim por causa de artigos. Você lembra comprando minha mas artigos. era muito elegante. Muito elegante, muito né? elegante. Elegante. Estava eu cortando o cabelo, né? Lendo a Playboy, como sempre, né? E tinha um artigo sobre vinhos alemães. Bravo. Que estava começando a chegar no Brasil naquela época, né? Isso é que ano, desculpa, doutor? Isso aí deve ter sido em 1980, 81. Caramba, eu tava nascendo. Eu viria nascer 2 anos depois. Eu tava nascendo em 81, que maravilha. E você vê que interessante, né? Em 80 artigos sobre os vinhos alemães e, obviamente, seus predicados. Porque estava começando a abrir um pouco a importação, né? Olha que legal. E aí o artigo falava toda aquela classificação dos vinhos alemães, que é um treco relativamente complexo, né? Eu tenho um certo gosto por classificações. Eu gosto taxonomia e tudo mais. Taxonomia, do modo geral, é comigo, né? É legal. Eu falo, se aqui tem uma classificação complexa assim, deve ter alguma ciência por trás disso. Perfeito. Né? Daí comecei a estudar por mim mesmo, né? Comecei a ler, e os vinhos estavam chegando, comecei a provar, batia mais ou menos com o que estava no artigo, né? Daí falei, puxa, isso aqui é legal, né? E, bom, tomando vinho dessa maneira meio empírica, né? E naquela época, o pediatra dos meus filhos, né? Que era o Dr. Mário Telly Júnior, né? Perfeito. Hoje, o atual presidente, né? Atual presidente da ABS, né? E eu fui lá numa consulta um dia com levar meus filhos e estavam conversando de vinho. Ele falou, você gosta de vinho? Eu também. Você não quer fazer um curso lá com a gente, não sei o quê? Eu estou fazendo um curso lá na Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho. Ah, ok. Muito bem. Daí fomos fazer o curso, começamos a frequentar, comecei a ter uma base teórica disso. E acabamos nos associando lá, né? Só que o que aconteceu é que a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho começou a ficar uma entidade que não tinha muita coisa técnica, era quase que um negócio de eventos, sabe? Quase uma confraria. Confraria zona, né? E aí naquela época também tinha todas umas circunstâncias favoráveis, né? E uma certa demanda de parte de muita gente importante de fundar uma coisa mais técnica aqui em São Paulo, né? Legal. E o modelo escolhido foi o modelo da ABS, que já existia no Rio. Ah, ok. Tá? Começou no Rio. Tá. Então, nós chamamos aqui o Dânio Braga, que é atual presidente nacional da ABS, né? Para nos ajudar com isso. Ele deu um primeiro curso para a gente, né? E acabamos fundando a ABS aqui em São Paulo. E aí acabei fazendo um monte de curso aqui fora do Brasil, Legal. Um monte de viagem de vinho, e comecei a aprender desse fato. Legal. E o teu curso, acho que mais importante no mundo do vinho foi em Reims, né? Então, esse curso de Reims é um curso que, na verdade, não é um curso de vinho, né? Não, tá. Era um curso que eu fiz em 2013, era um curso de pós-graduação sensu lato, né? Tipo especialização, né? Era um curso sobre gosto. Ok. Gosto, no modo geral. Gosto no modo geral. Então, mas gosto fisiologicamente falando ou cientificamente? Também. Fisiologicamente, sociologicamente, economicamente, filosoficamente, historicamente. Que legal. Então, é um curso sobre gosto. Né? Quer dizer, Brett Sabaran estudou a fundo. Também, Fisiologia do gosto. Né? Isso. Então, foi esse curso que foi feito na Universidade de Reims, né? E foi um curso bem legal, que é um curso que dá direito a um diploma de université, né? Tá. Que é um aqueles créditos que o indivíduo faz para fazer um mestrado ou um doutorado na França. Perfeito, né? perfeito. Então, que legal, foi assim. Foi um curso interessante. E
Depois a gente precisa pesquisar. O mês que foi a Playboy, você não lembra, né? Que a gente precisa tentar achar qual foi a capa para te agradecer a moça pelo... Por esse desvio de rota, né? Ela causou esse desvio lá atrás. Uma chance de lembrar. Eu recebi uma vez por WhatsApp uma biblioteca com as últimas. Eu não sei, chegava até 80 e pouco, mas é de... Várias, dessas primeiras. Exato. Eu lembro, tinha os acervos, 96, né? Os acervos da Playboy, né? E doutor, o que tem o vinho que chama, o mundo do vinho, que chama tantos médicos? É o estudo que não acaba mais, tanto na medicina quanto no vinho, que atrás? Tem um monte de teorias. Como tudo que tem muita teoria, nenhuma delas é muito válida. Né? Ou todas são, né? Ou todas são. Tem aquela mais comezinha aí, que a medicina é uma atividade profissional extremamente estressante, cansativa, né? E que o vinho, por outro lado, traz um certo lado de relaxamento, etc. Traz uma convivência social fora da convivência. Porque médico tende a andar com médico, falar com médico. É lobo, né, Matilha? Lobo anda com lobo, né? Eu sou casado com médico, eu tenho filho médico. Então, é uma praga isso. Os casamentos acontecem dentro do hospital. Exato. Então, o vinho traz um pouco dessa vida social fora da medicina para o médico. Essa é uma das hipóteses. A outra, assim, é que a abordagem da degustação, a sequência, a sistematização da degustação, ela lembra até certo ponto a nossa abordagem diagnóstica, a semiologia médica. A propedêutica. Né? Como a gente faz para chegar a um diagnóstico. O raciocínio é relativamente semelhante. E a outra coisa que facilita, né, para entender vinho, né, é que a gente tem disciplinas na faculdade, tipo bioquímica, microbiologia, que facilitam bastante o entendimento, pelo menos dos processos de elaboração de vinho. Né? Perfeito. Então, isso aí é... Por que será que a propedêutica da medicina, acho que a mais se assemelha, e que acho para mim a mais importante no vinho, que a contemplação foi retirada? Ou ela não foi retirada, a contemplação? Porque a propedêutica... Ela passou para os italianos, isso é dolce far niente. É inspeção, percussão... Palpação? Não, visual, né? Acho que visual. A coisa é bem anterior a isso. Primeiro, a história, né? E a história é toda dividida em várias partes. Depois o exame físico, né? Depois a solicitação de exames complementares e assim vai. Histórico familiar e vai por aí, né? Uma preparação mental quase, né? Essa parte que você está falando é praticamente o exame físico, né? Porque... Você amplia para o sensorial, porque você acaba se preparando para aquilo e depois você vai dar o... porque eu acho que no vinho a contemplação em todos os sentidos, tanto da própria bebida, as pessoas que estão em volta, o que está em volta de você. Eu lembro muito, gosto muito, obviamente, que já é um exagero, né, da minha parte, mas... Eu lembro muito, algumas vezes, graças a Deus a gente teve a oportunidade, mas de sentar em cima da muretinha de Montrachet tomando Montrachet. Ali você entende a eternidade. Sim. Ali é o tempo que não tem fim. Inclusive, você tem uma ruazinha ali em frente ao Romanée Conti que chama La Rue du Temps Perdu. A Rua do Tempo Perdido. Ali você entende realmente... Você encontra aquele tempo que você perdeu. Você fala, reencontrei aqui, ganhei uns 7 minutos de vida. Né? E faço às vezes algumas relações com a medicina, eu acho, do doutor com o paciente, né? A contemplação do paciente. Mas tem isso, né? Claro que você tem parâmetros objetivos. Lógico, tem que ter, né? O sujeito está emagrecido, o sujeito está mancando. São coisas mas isso faz parte da contemplação também, né? Sim, mas tem coisas que são assim, você vê um olhar meio perdido, atitudes, são coisas um pouco menos objetivas, mas que o bom médico, e por isso que a telemedicina é uma coisa que tem suas limitações, né? É boa, mas tem suas limitações. Lógico. Mas a entrevista pessoal com o paciente tem um monte de coisa. O paciente é mais agressivo, é mais tímido, você está vendo que ele não conta a história, que ele é restritivo quando dá informações. É o vis-a-vis, né? Até a cor da pele, que pelo monitor ela perde resolução, óbvio, depende da câmera que o cara está usando. Então essas coisas todas seriam, entre aspas, o que você está chamando de contemplação. E na medicina hoje, indo um pouco para a medicina, você vê hoje os jovens médicos perdendo um pouco isso em função de certas tecnologias. Aquele médico de família desapareceu, existe ainda? Você vê jovens com esse tipo de
Tá diminuindo muito, né? Muito. E se você acha que isso é uma coisa, obviamente deve ser, eu acredito que sim, uma coisa, algo social dos tempos de hoje, e isso influencia o que no vinho? Você acha que as pessoas estão perdendo esse contato mais físico e histórico com o vinho, indo para uma coisa um pouco mais tecnológica, até na maneira de apresentar os vinhos, como é o caso de podcasts, como a gente está fazendo agora, enfim. Você acha que isso tolhe algum membro que faz falta você tatear o vinho para ter uma compreensão melhor dele? Eu acho que sim, acho que são mudanças que abrangem todos os aspectos da vida social, né? Perfeito. Hoje existe um imediatismo, né? As pessoas muito, né? querem uma recompensa, seja ela financeira, seja ela agora, sensorial, pronto, né? Prazerosa, imediata. Perfeito. Né? E fazem tudo para ter isso, né? Perfeito. Então, assim, antigamente, voltando no tema da medicina, o sujeito se formava, qual era a ideia dele? Fazia uma residência, ficava, às vezes, eventualmente um tempo com uma equipe de pessoas mais famosas para ganhar um pouquinho de experiência, né? Abria o seu próprio consultório e ia fazendo plantando aquela sementinha até ganhar a clínica, etc. Hoje ninguém mais quer fazer isso. O sujeito, o que ele quer fazer? Ele quer ter um emprego, ele quer dar um plantão, acabou o plantão, ele vai embora, desliga o telefone e não se fala em medicina, não existe mais isso, né? O sujeito está disponível o tempo todo, como a gente ficava, o pessoal ligava de madrugada, tô com dor aqui, tô com dor ali. Isso acabou. Eu lembro muito disso, meu pai é médico também, né, cardiologista. Eu lembro sábado, domingo, tanto o bip tocando quanto as pessoas, os vizinhos, né? Os vizinhos. Né? No Réveillon, Natal. Não, quem sabe quando é médico ali? É igual no avião, alguém aqui é médico, né? É na hora de você ver, exato, é na hora de você ficar quieto. Hoje em dia o cara saiu do plantão, ele não é mais médico, acabou. Olha só. Mudou totalmente, né? Tá. E para vinho também, as pessoas querem o prazer imediato sensorial. O prazer intelectual do vinho, que é uma coisa bem mais complexa de você adquirir, né? Pessoas não estão procurando isso, não estão procurando. Acho que algumas até nem sabem que existem, né? Não. O fundamento é ela se interessar e procurar, né? Daí ela vai herdar esse prazer. Porque é como a arte, né? Talvez você quer ali algo que visualmente seja mais clássico, obviamente que no vinho isso talvez seja o oposto, né? As pessoas querem algo mais moderno para fácil compreensão, mas você precisa de um repertório ali para começar a entender, e é por isso que às vezes muitas pessoas não entendem o valor do vinho, o valor que eu digo até no valor financeiro, né? Claro. Por que esse vinho custa tanto? Que isso? Eu tomo esse Caneta Zanata aqui. Cantena Zanata aqui, tá resolvido, né? Eu sempre falo isso, né? O conhecimento sobre um determinado assunto, seja qual for, principalmente na área da estética, o conhecimento te leva a apreciar melhor aquilo, né? Perfeito. Conhecer a história, conhecer os fundamentos, né? Sim, é claro. Ele estimula também, acho que um outro prazer, né? Além do sensorial, o prazer intelectual de... E aí você, como acho que na medicina o doutor contou, né? Que é médico, anda com médico, acho que essas pessoas começam a se encontrar e, obviamente, fazer a sua matilha. Mas tá difícil, né? Hoje você encontrar, principalmente nos jovens... Os seres humanos que queiram, né? Isso, se enveredar né? por isso. O difícil. cara hoje aperta 2 botões e fala, bota CIA aqui. O que essa radiografia é? Isso é câncer. Tá bom. Tá. E tchau. E às vezes acha antes também, tudo bem, não estou dizendo nada disso, mas antigamente era aquele médico que te apalpava, conversava com você, sentia na sua voz, na tua temperatura, se estava tudo bem ou não. E ele tinha um conjunto, um arcabouço completo do que podia ser. Ele não tinha necessariamente uma especialidade. O teu cardiologista sabia se você estava com uma varize, sabia se você estava com um problema na pele. Dá uma olhada nisso aqui, deixa eu ver, puxa aqui. É isso aí. E é uma coisa que se perdeu, só que eu acho que isso é expertise, isso é know-how, isso são coisas que talvez você não consiga transmitir puramente. É expertise, é a experiência do cara, né? Eu vejo isso acompanhando. Eu comecei no mundo do vinho de uma maneira um pouco mais profissional, tem uns 20 anos. Eu lembro quando eu entrei nesse mundo do vinho, o vinho era muito isso no Brasil, e por isso que hoje eu tenho uma agonia, porque eu acho que o mercado brasileiro, culturalmente falando, e de qualidade, né? Eu acho que se perdeu muito de 20 anos para cá. O portfólio que o Brasil tinha há 20 anos atrás, os vinhos que nós tínhamos aqui, eu acho que eram de
de variedade e qualidade muito melhor do que é hoje. E o mercado, para mim, era melhor também. Você vender vinho de alta qualidade há 20 anos atrás era muito mais fácil do que hoje. Hoje você vender um vinho de qualidade, fazer a pessoa entender e pagar por aquilo, meu Deus do céu, é uma luta assim... árdua. Nossa, mano, você precisa achar um cara que compreenda aquilo que você está oferecendo e entenda o porquê que aquilo custa. Meu Deus do céu, não sei se você concorda, doutor, você que está até mais próximo desses profissionais. Então, é um fenômeno que eu tenho dificuldade de entender, porque certamente houve um aumento do número de pessoas que têm conhecimento de vinho, né? Isso aumentou? Aumentou. Tá. De uma forma absoluta aumentou. Perfeito. Mas talvez o número de pessoas que têm interesse em vinho tenha aumentado mais que isso. Portanto, esse aumento de pessoas que conhecem vinho é um aumento relativamente pequeno. Ok. Né? E aí, essa questão de conhecimento para estar disposto a despender um pouco mais de dinheiro para um vinho que tem alguma diferenciação, começa a ficar difícil de achar de fato essas pessoas. Não né? é? E sim, também de novo, mais uma vez, né, a conjuntura econômica, nosso portfólio aqui diminuiu. A gente acabou tendo um mercado hoje em dia que é focado em algumas regiões do mundo, principalmente Mercosul, etc. E Portugal, e vai ficando nisso, né? Fica nisso. Dentro desse mercado atual, eu identifico um problema que eu acho que, obviamente, é reflexo da sociedade, que a sociedade está com algum problema. Né? Eu sempre falo, está com a alma podre. Corrompida. Exato. Como é que você, e até como é que se posiciona esse ABS, tem algum... Como é que eles abordam esse assunto com o contrabando e o contrabandista? Porque a coisa parece uma epidemia. Obviamente que eu que acredito é porque se há epidemia é porque, na verdade, o hospedeiro é a sociedade. Certamente, assim, claro que a ABS, em todas suas divulgações institucionais, em tudo que ela pode, e no dia a dia das nossas aulas, dos nossos cursos, a gente sempre alerta contra isso, né? Mas é uma coisa, como você falou, muito forte, né? Eu, não como ABS, mas pessoalmente, né? Algumas pessoas me conhecem como alguém que está envolvida com vinho. No meu ambiente profissional, fora de vinho, todo dia vem alguém lá com aquela listinha de WhatsApp, né? Então, olha que a famosa listinha dos cozidos. Você não sabe se é o... É impressionante. E se argumenta com o cara, porque fala assim, isso aqui tem 3 hipóteses. Isso aqui, ou ele é contrabandeado, ou ele é falsificado, ou as duas coisas. Não, acontece um fenômeno que assim, custa mais barato que na Argentina. Eu falei, não é possível. Mais que o produtor fazer. Mais do que você comprar lá. Eu falei, não, alguma coisa tem errado fala, aí. não, mas é barato. Então, não, faça o que quiser. Argumenta aí do cara, não, mas é barato. É o que diz, não, faz bem tomar vinho todo dia. Aí agora veio a os caras notícia falam, de que... vem numa caixa bonita, né? Vem numa caixa bonita. A caixa foi feita na 25 de março. Aqui, não pode ser falsificado, tudo perfeito. Olha só. Brincadeira. Falou, acho que o original nem vem nessa caixa. Não, e você vê que são, às vezes, muitos são pessoas bem-sucedidas, né? Sim, e gente, né, que assim... Só são. Só são, né? Assim. Acho que eu conheço, pelo menos, toda gente que está muito bem de vida, né? Eu não entendo isso. Não, acaba ingerindo um negócio que pode dar um problema de saúde depois, né? Até eu lembro há muito tempo atrás, saiu um artigo dizendo que vinho não fazia bem pra saúde, não sei o que, não sei o que lá. A pessoa veio falar comigo, pô, lá sei que saiu. Falei, mas qual vinho que eles analisaram? Que vinho que eles estão olhando? Será que foi esse cheio daí? de acidulante ou você tá falando de um vinho? Será que foi esse aí? Exato. Então, realmente é algo que eu preciso falar com muitos psicólogos para eles tentarem não compreender mesmo, fazer entender o que acontece com a cabeça dessas pessoas. Porque para mim, esses caras são retardados. É a busca incessante de ser o mais esperto. Mais esperto, né? O cara não pode ver uma coisa que ele eventualmente acha que é uma vantagem. Lógico, ele... Isso é cultural, né? Impressionante. Acabaram calculando E como tanto... ninguém entende coisa nenhuma, né? De bolhufas de nada. O cara né? quer fazer uma festa, quer fazer um almoço, ele compra 2, 3 caixas de um vinho desse, certo? Todo mundo acha ótimo. Ótimo. E bola pra frente. É aquele meme que eu te mandei. O cara pega um vinho de caixa, pega uma garrafa de Petrus, coloca, fala, o que você tá fazendo? Ele falou, ninguém sabe porra nenhuma. Então bora. Né? Né? Não, muito bacana. É um problema. E vamos pra frente.
Doutor, as pessoas te conhecem mais pela medicina ou pelo vinho? Quando você anda pela rua? Quem te aborda é mais doutor ou do professor, vinho? né? Eles chamam mais, interpelam mais como professor. Como é que é essa tua rotina? Acho que isso foi mudando, né? É. Obviamente, antigamente era só pela medicina, né? Uhum. Depois teve um tempo que a coisa se equilibrou e hoje em dia, claro, eu ainda exerço a medicina, mas Sim. a gente vai, com a idade também vai diminuindo um pouco, né? Lógico. Então, assim, talvez, e a atividade de vinho aumentou bastante. Tá. Então, talvez a atividade de vinho hoje seja uma coisa forte, né? Legal. Né? Tá. Mas, assim, acho que medicamente ainda tem um certo prestígio. Ótimo, muito bacana. A receita ainda tem um Tem, cordãozinho de tem, ouro ali, tem, ainda tem o tem, selo, ainda tem, tem o selo. Tem o cordãozinho. ABS, para o futuro, quais são os planos? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo da ABS? Há algum plano para expansões? Eu acho que, obviamente, quanto mais expandir aí para o Brasil, um território Que continental. cursos também, se é só para profissionais, ou se um amador, Então, um conhecedor. a ABS, assim, em termos de expansão, é claro que sempre está na meta expandir, mas a ABS já é uma coisa bastante grande, né? Uhum. Porque nós estamos falando de ABS, aqui nós estamos falando de ABS São Paulo. Né? Perfeito. Mas a ABS São Paulo é uma regional da ABS Brasil. Né? Perfeito. E nós temos regionais em vários estados brasileiros, né? Muitos estados brasileiros. Né? Tá, legal. Alguns desses estados, são poucos, mas alguns, como é o caso de São Paulo, que tem subsedes, subseções. Né? Então, dentro do estado de São Paulo, nós temos várias ABS, né? Tem a ABS ABC, tem a ABS... Campinas? Campinas é forte. É forte, A ABS Campinas, ela é maior do que muitas ABS estaduais, regionais. Não Né? acredito, interior de São Paulo, né? Um negócio... É bem grande. Então, a gente tem muitas ABS aí, Sorocaba, tem uma série delas, né? Campos do Jordão também, se não me engano, né? Na verdade, ela não chama Campos do Jordão, ela chama Vale do Paraíba. Ah, legal. Porque ela envolve todo o litoral norte de São Paulo e Campos do Jordão também, e a cidade legal. em volta. Então, Legal. E aí, eu acredito que a sua agenda fica um pouco cheia, porque você deve ministrar cursos e aulas em todas elas, né? Bastante aula mesmo, né? Você sente diferenças culturais? Obviamente, eu acho que o curso é padrão para todos mesmo, mas existe algumas adaptações culturalmente falando desse Brasil afora, nos cursos? Assim, se tem algum domínio que a gente tem que adaptar um pouquinho, é claro, a gente nunca abre mão de ensinar os preceitos básicos, os paradigmas, as coisas clássicas, né? Mas, sabe, se eu vou dar uma aula no Ceará, eu vou dar uma aula de harmonização enogastronômica, eu não posso deixar de propor algumas harmonizações enogastronômicas com a culinária local. Né? E assim por diante. Né? Perfeito, legal. E assim, mesmo para o consumo, né? Tem lugares que, de fato, assim, por conta das condições climáticas da região, se consome mais um tipo de vinho, mais outro tipo de vinho, então a gente tem que enfatizar isso um pouquinho. Tem algumas especificações, sim, mas a gente não abre mão do clássico, do que é paradigmático e assim por diante. Legal. E falando de clássico, doutor, como é que são, hora que você encontra não só os profissionais, mas principalmente os consumidores, como é que você vê o consumo no Brasil na questão da regionalidade e dos países? O Brasil ainda se consome mais o vinho do Novo Mundo? Eu acho que sim. Acho que sim. Né? Tá. Obviamente isso tem dados, assim, obviamente, né? Claro. Eu acho que assim, em termos de importações, pelo menos, né? A gente sabe que importações do Mercosul predominam, né? Eu pergunto isso porque eu gosto muito do voltando na contemplação. Da visão o que você vê, o que você sente, mais do que números, eu não ligo, mas eu gosto do que você sente aí no mercado e o feeling, dos consumidores. O feeling mesmo. Então, existe, já há alguns anos isso foi uma tendência, um aumento muito grande de importações e, consequentemente, de consumo. Ninguém importa para não beber, lógico, né? Para deixar no estoque, né? De vinhos portugueses, velho mundo. Né? Tá. Então, assim, isso graças a várias iniciativas e ações, campanhas que foram feitas em prol do vinho português, foram muito bem feitas já de 20 anos para cá. Então, Portugal, hoje em dia, é um grande fornecedor para o Brasil. Está ali
próximo, ou às vezes até ultrapassa alguns países do Mercosul. Legal. Que têm isenções Sim. tributárias ou facilitações tributárias. Né? Historicamente, sempre se bebeu muito vinho italiano, né? Principalmente aqui em São Paulo. Né? Sim. Vinho italiano de qualidade sofrível. Né? Às vezes feito no quintal de casa, né? A nona vinha. Sem citar marcas, mas tinha alguns campeões de venda na época, né? E eram italianos. Isso aí, por algum motivo, foi decrescendo, apesar de toda a tradição e ancestralidade italiana que nós temos aqui em São Paulo. Né? Isso foi sumindo. Daí veio a famosa onda dos vinhos alemães, né? Garrafa azul. Que do modo outro, veneno de rato aquilo lá, né? Ninguém sabia se era um querosene de aviação na ou se era na Alemanha a gente chama de Schädelspringer. Schädelspringer é o explodidor de tampa de cabeça. Não, mas independentemente de qualidade, aquilo lá, muita gente entrou no mundo do vinho por conta daquilo, né? Pô, a porta de entrada, né? Matheus Rosé, acho que não tinha nada naquela época, Chateau do Valier, enfim, era a entrada, lógico. Ele fez um serviço gigantesco isso, pra gente. Não tinha, exato. Né, pô, acho que foi. E hoje em dia Temos que vejo isso, agradecer. uma predominância enorme de vinhos chilenos, argentinos e portugueses. Né? Legal. Isso você entende pelo o tipo de vinho que eles fazem, a facilidade com a língua, a facilidade na compreensão, no marketing, ou é simplesmente gosto mesmo? Ou é algum avaliador que falou, não, isso aqui é maravilhoso, Não, nota tem. 100. E todo mundo vai lá e compra. Nossa, mas... Saiu agora, né? Do meu choro primeiro da lista, né? Eu acho que é um mix. Né? Tá. Eu acho que é um mix. Para os vinhos aqui do Mercosul, pega um pouquinho dessas vantagens de marketing, que eu acho que é a questão de serem vinhos muitas vezes varietais. Né? Tá. Então o cara não quer saber, ele quer tomar um Carmener. Né? Nem sabe por quê, mas quer tomar. Mas ele sabe que é uma uva que ele já ouviu falar, legal. e sabe que no Chile tem essa uva. Então isso é uma coisa importante. Tá. Talvez uma certa facilidade de língua, campanhas de marketing pesadas, a questão de preço, porque são vinhos que têm essa diferenciação tributária, né? Então, Perfeito. talvez facilite um pouquinho. E com os vinhos portugueses, algumas coisas que se tornaram, por vários motivos, se tornaram conhecidas e, entre aspas, clássicas, né? Facilidade de língua, uma certa... Aí já são fenômenos ancestrais aí, né? De apreço pelas coisas portuguesas. Exato. Nossa Super ascendência, e assim vai, né? Então, aquela história, né? O que é mais fácil o cara lembrar? O cara que não entende nada chega no restaurante e fala assim, ó, tem aqui um Malbec argentino, um Carmener chileno, ou um vinho, tá lá escrito, sei lá, Chateauneuf de Pape, não sei o que, Frère, ponto. Ele não sabe o que é, não sabe o que... É uma coisa que, na verdade, é uma cultura que se desenvolveu, que é uma cultura boba, né? Qual é a necessidade que o sujeito que vai apreciar uma bebida saber quais são as uvas que estão envolvidas ali? Perfeito. Na França, você chegar para um sujeito lá em Chateauneuf de Pape, no sul do Rhône, e perguntar para ele que uva que tem nesse vinho, possivelmente ele não vai saber. Sim. Ele não está interessado. Ele sabe que é um Chateauneuf de Pape, que o Chateauneuf de Pape tem um gosto mais ou menos conhecido, que ele está acostumado desde a infância. Perfeito ter tocado nisso, porque eu sempre bato nessa tecla, né? As pessoas falam de uva, eu falo assim, mas o que me interessa a uva? Eu quero falar de terroir. Então eu não tô tomo terroir, né? Não tomo uva. Eu não tô tomando Pinot Noir, tô tomando um Voze Romanée. Eu quero saber. Né? Então, Cabernet Sauvignon, sei lá, tô tomando aqui um Chateau Lagrange, sei lá, que Mas fica aqui lá dentro, né? Pessoas. Isso começou, essa briga aí pelo mercado, né, no mundo, começou aí com os vinhos americanos e australianos, né? Perfeito, o marketing. O cara põe lá, é marketing pesado. Shiraz. Shiraz. O americano gosta de vir com isso aí, ele faz pegar. Chardonnay. Mas você vê em muitos filmes, até ficou famosinho no Second and the City, né? Mais Chardonnay. E eu vi algumas pessoas, quero tomar um Chardonnay. Eu falei, tá, mas você quer tomar um sapato ou você quer tomar um Monrachê? Não sei o que você quer. Que Chardonnay você que tá falando, não tô entendendo. Deixa eu entender seu nível de graduação. Nós estamos falando do quê? É o que me volta a crer que, na verdade, isso é puramente marketing, né? Porque acho que você falar um Chardonnay é tão complicado como você falar um Voze Romanée. Sim. Ou falar um Pouligny Montrachet. Mas eu acho que eles são bons nessa história do marketing isso, né? Mesmo, né? Marketing, celebridades, aí daqui a pouco tá numa revista, daqui a pouco tá no Instagram e aí acaba popularizando. O cara fala, tomar um Chardonnay ou tomar um Carmener, o cara sabe mais ou menos o que vem, né? Agora você fala assim, eu vou tomar um Montepulciano da Abruzzo.
Cara, o que é isso? O que é isso, né? Até porque... Que uva é essa? Será que é Carmener? Que uva será que tem nesse vinho? Será que é um corte Carmener com Malbec? É, o Malbec. Eu acho que isso aqui é Merlot Malbec. Mas eu acho, eu nunca vou esquecer. Há um tempo atrás, na época que eu morava na Alemanha, eu fui convidado pelo Ministério da Agricultura da Alemanha, enfim, aí para a Espanha, a convite também dos órgãos competentes da Espanha. Um grupo de importadores passa lá 2 dias e houve uma discussão, né? Fomos todos depois para um salão e começamos a ter uma discussão de como elevar as vendas do vinho espanhol na Alemanha. Como é que se faz isso? O que você acha? Cada um fala o seu. Falei, gente, desculpa, você não vai levar nada, porque não há interesse cultural não há conexão cultural entre as duas. Ou você bota um ator alemão famoso tomando vinho espanhol dentro de um filme, de uma novela, ou esquece, cara. Não vai funcionar. Gente, que eu que vou falar. Então, acho que o marketing é isso. Se você não bota, de repente, alguém famoso tomando, ou querido, negócio na boca, né? E virar uma sensação e começa a ter nos bares em Nova York, então esquece. Sim. Esquece. Então, acho meio complicado isso. Então, mas é engraçado essa ligação cultural, porque quando você vai na Ramos Pinto lá, você vê uma fonte que eles deram para o Brasil, tinham propagandas de marketing para as mulheres, e eles focaram muito nos brasileiros. Os vinhos espanhóis que eu me surpreendi da última vez, a gente tomou vinhos espanhóis incríveis, eu tinha um conhecimento ilimitado, né? Era o que chegava aqui de vinho espanhol, você fala, puta, não tem nada excepcional. Aí tomamos aquele vinho, e achei assim incrível, só que a gente valorizava mais essa raiz cultural. Falou, de repente ela foi um eixo que mudou para a Argentina. Eu acho que o vinho do Porto português ainda está em todas as cartas de todos os restaurantes. Vinho do Porto, se ele tem um vinho cara, português ou não, ele tem um vinho do Porto ali de sobremesa. Mas é Unesco, o vinho né? argentino Unesco. ganhou esse espaço aí no... E o doutor também tem uma ligação forte com os vinhos portugueses, né? Você até faz parte de uma né? Do Alantejo, né? É professor, eu acho. Uma confraria, né? Que é a confraria dos enófilos do Alentejo. E a ABS, durante um dos meus períodos de presidência, foi nomeada como uma das categorias das confrarias do vinho do Porto, né? Que é a escansão do vinho do Porto. Né? Sommeliers, né? Escansão. Assim, para ser da confraria do vinho do Porto, você tem vários níveis, né? Tá. Desde o mestre, tem uma delas que é a escansão. Ok. Escansão para quem a gente não sabe, é sommelier, né? Eu acho que é um grau de sommelier, não? Não, é sommelier. Sommelier. Lá não falam sommelier, é escansão. É o termo português. Para... Que veio da... Qual é a origem? É chanson. É chanson, não? Em francês, né? É chanson. Mas é interessante, né? É o único país do mundo que não se fala sommelier, fala escansão. Legal, né? É interessante. Bom, mas hoje qualquer um pode ser jornalista e sommelier. Se você tiver com seu currículo vago aí... Só que colocar. Que você é? Nossa época você foi o quê? Tem o primário ginásio. Isso. Não roubava nada. Nem no CIE roubava alguma coisa. E doutor, me conta também de uma predileção sua por alguns destilados. Especificamente destilado de vinho. Vinhos fortificados e doces. Não, eu tô falando mais de conhaque e armanhaque. Esse eu gosto muito. Esse eu tenho bem na verdade, eu não sou um consumidor costumeiro de destilados, né? Gosto, né? Eventualmente, assim, eu acho que o aroma dos destilados é uma coisa inebriante, né? Os bons destilados têm um aroma fantástico, né? Mas, assim, eu não sou um consumidor habitual, apesar de gostar muito, né? Até porque eu acho que a gente precisa ser muito comedido com o destilado. Não dá para se aventurar muito. É perigoso, o excesso pode ser... E, assim, uma dúvida que eu tenho, já externei isso para você algumas vezes, né? Eu tenho muita dificuldade de distinguir organolepticamente armanhaques de conhaques, né? Mas os dois são fantásticos. Eu adquiri uma técnica. Eu fico esquentando aqui a taça na mão, eu fico esperando. Depois de uns 5, 6 minutos, quando ele está mais aquecido, o armanhaque ele é como se fosse Borgonha. E o conhaque é como se fosse Bordeaux. Um é mais arredondado, outro é mais rústico, o armanhaque... Segundo o Olavo, o francês faz o conhaque para vender e o armanhaque para tomar.
Dizem as más línguas lá de Pô. As lá internas, em Pô, lá as em internas. Pô. Mas o interessante é que nessas duas regiões é uma França completamente à parte. Sim. Inclusive pela paixão do esporte, que em Cognac e Armagnac não se fala de futebol, né? Não, se fala só de rugby. E me conta, doutor, você foi um bom jogador de rugby? Razoável, né? Qual é a posição? Eu joguei bastante tempo, joguei 15 anos, né? Nossa. Faixa preta do rugby. Até onde as articulações permitiram, né? Uhum. E acho que eu joguei razoavelmente bem, né? Joguei em seleção brasileira, então... Que legal. Disputei campeonato sul-americano. O rugby é uma paixão muito forte. Que legal. Muito grande. E isso, obviamente, não teve nada a ver com o seu gosto também pelo Cognac e Armagnac. Foi só uma coincidência. Não. Você acha que tem tudo a ver? Não, rugby comecei a jogar com 18 anos, nem sabia o que era Armagnac. Nem... Mas já tomava seus destilados nessa época? Nada. Nada? Não bebia nada. Sério mesmo? Nada. Olha só. Não bebia, né? Minha família não tinha hábito de tomar bebida alcoólica. Tá. Muito pouco. Assim, Natal, essas coisas. Alguém tomava whisky com guaraná. Naquela época, né? Os restaurantes, é incrível, né? Antigamente você ia em grandes restaurantes. Meu pai me dava um pouco. Tinha um whisky, né? Nas mesas, né? Meu avô tomava um pouquinho de cerveja, mas também não era grande coisa. Então, na minha casa especificamente, ninguém não bebia. tinha. Meu pai não bebia, cultura, né? Uhum. Então, assim, eu comecei a entrar em contato com álcool na faculdade, né? Faculdade de medicina. Ali você entra em contato com todas as drogas, todas as substâncias, na verdade. Todas as substâncias não sei, algumas na área teórica, outras na prática. Né? Fui na medicina da USP uma vez. E era cerveja e aguardente, cachaça, né? Cachaçinha é boa. Isso era o que se tomava, né? Cachaçinha é boa. Você falou de cachaça. Cachaça é boa? Cachaça não é knockdown. Tomava na faculdade. Não, com certeza não. Não, com certeza não. Pelo amor de Deus. E até voltando um pouco na parte de restauração, você falou de cachaça, eu lembrei de um episódio que muitos episódios acontecem às vezes aqui no Brasil, que eu sei que não é culpa tanto pelo profissional, mas é bom também levar uma culpa um pouco para ele. Mas eu fui num local de charutos há um tempo atrás, e falando de cachaça, que assim, eu tava no 50, fui ao 100, depois voltei pro 0, num instante de alguns segundos vou explicar por quê. Falando da cachaça, eu acho que isso depois você também a gente pode discorrer sobre o profissional hoje na área. Mas eu estava num ambiente de charutos, né? E pedi a carta de uísques e tudo mais, né? Dos destilados. Obviamente que Cognac e Armagnac esquece, né? Ninguém tem as porcarias. Bom, Armagnac nem existe, né? E Cognac é aquelas porcaria que, pelo amor de Deus. O que a gente conhece é industrializado. Pelo amor de Deus, né? Tchau. Aí peguei a carta, só que quando a pessoa, o sommelier, me entregou a carta, ele falou: senhor, hoje é o dia, não sei se ele falou nacional ou internacional da cachaça. Na hora eu fechei e falei: putz, cara, perfeito, eu adoro cachaça, ninguém estimula, né? Às vezes em alguns lugares que não se pede destilado, pô, toma uma cachaça, né? Sim. Produto nosso brasileiro, que eu adoro, principalmente cachaça branca, putz, adoro uma boa. Eu falei: nossa, fechado, perfeito, pode me trazer, o que você tem? Não, eu tenho um drink aqui. Eu falei: não, drink não, cachaça, você falou da cachaça, quero tomar cachaça, me vem a cachaça. Ah, não, a gente tem, qual cachaça você tem? Toma cachaça, né? Você falou da cachaça, quero cachaça, então me dá cachaça. Né? O que você tem? Ah, então eu tenho um espírito de Minas e Salinas. Aí assim eu falei: cara, como é que o cara se propõe a fazer promover a cachaça tendo na carta dele o espírito de Minas e Salinas? O que acontece na cabeça desses caras? Mas você não para pra pensar um segundo? Perdeu o cliente, o cara tem blackout, dorme no chão do banheiro, em casa e nunca mais toma. Não, assim, porque a proposta foi muito interessante, cachaça, eu falei: putz, o cara me ofereceu cachaça, meu, perfeito, achei o máximo. Só que no mesmo segundo o cara falou: não, temos espírito de Minas e Salinas. Eu falei: cara, você tá de brincadeira. Eu achei que você tá falando de cachaça, pô. Caramba, e a gente sempre naquela minha confusão, como resolver isso hoje aqui no Brasil, isso, né? Porque aonde você vai, por isso que eu pergunto assim, onde estão os sommeliers, né? Esses caras realmente, acho que talvez seja a questão de que ninguém quer investir neles, né?
Você sommelier, procure a ABS, vá se especializar, que é importante. Não, Pode passar vergonha por aí. Mas o dono do seu estabelecimento, né? Pelo amor de Deus, gente. Invista nisso. Né? Se o dono do estabelecimento não entende nada do assunto, contrate alguém que entenda, que pelo amor de Deus. Eu não vejo que haja uma procura e interesse em oferecer qualidade. Acabou isso, não né? faz parte da nossa cultura. Não mais. Isso já existiu, ou não? Estou errado, isso nunca existiu. Ou seja, nunca. Nunca chegamos até isso de uma maneira como a gente vê no exterior, né? Ah, bom, não, isso nem quero isso. Mas pelo menos o mínimo, né? Pelo amor de Deus. Então me oferece uma cachaça, pelo amor de Deus. Tem um estabelecimento que, sei lá, serve qualquer coisa bem esquisita, mas naquele estabelecimento é o melhor que tem no mundo. É isso daquele lá, artigo. Né? Quando o cara se propõe alguma coisa e faz, né? Que eu acho que é a mesma coisa dos restaurantes que você pega um cardápio que tem 15 entradas, 25 risotos, 14 pratos principais e fala, caramba, mas esse cara não vai fazer nada, não é possível que ele faça tudo bem. Não tem como, né? Não tem como. Né? Adoro quando entra num Todos restaurante e o cara tem 3 frescos, pratos. Exato. Top, né? Aqueles restaurantes chineses numerados. Número 342 pratos. Eu vi um stand-up do cara que ele faz essas brincadeiras e ele fala, não, o cara se acha chefe, pô, mas demora 20 minutos pra fazer 4 passos. Geralmente você vai pra lá, você vê o tio de alguém com cigarro na boca fazendo 300 negócios em 2 minutos. Não, você olha o canal, tem 400 itens. Você fala, qual que você quer? Um 240. O cara, Uncle John. Ele chama. É verdade. É um oriental que mora nos Estados Unidos, né? Ele é muito engraçado, esse cara. Muito bom. Vendo esses problemas, quer dizer, a gente não tem muita esperança não, né? A gente seguir nosso caminho, seguir nossa vida e tomando e achando quem toma com a gente, né? Começa a treinar robôs agora, daqui, essa próxima geração, e eles vão dar continuidade. Vai batalhando, tentando criar uma cultura, né? Mas assim, em tese já melhorou, né? Porque o pessoal também tem memória curta. Pense num restaurante aqui em São Paulo, nos anos 60, 70, e pense em serviço de vinho. Ah, não. Não é inexistente. Nunca vivi esse momento, mas a comida não era melhor que hoje? Pelo menos? Talvez fosse mais autêntica. Autêntica, né? Uma coisa mais simples, mais saborosa, obviamente muito mais incorreta do ponto de vista nutricional. Ah, não, mas quem vai no restaurante ele deve estar muito preocupado. Manteiga para todo lado, né? Gordura de porco para todo lado. E hoje, assim, é uma coisa muito mais pretensiosa e muito menos gostosa. Né? A maior parte. Claro que tem coisas, tem exceções. Sim. Mas você vê que é muito mais pirotecnia para encher os olhos às vezes com gosto duvidoso, até na pirotecnia, né? Com gosto duvidoso e de sabor é uma coisa... E começa já na elaboração dos nomes de cardápio, né? Cada nome mais ridículo que as pessoas inventam, né? O pior é quando tem o nome de um artista, né? Um cardápio com o nome de artista. Não, aí não dá nem pra frequentar. Geralmente era a portaria da Globo, isso aí. Quando eles iam lá pra Fernando de Noronha, lá no quartinho, era o nome de artista num cardápio. É verdade, né? É verdade. Não, tá louco. Mas... nós perdemos as nossas técnicas ou as nossas autenticidades. Obviamente, quando a gente fala de São Paulo, a gente acaba falando muito de coisa europeia, né? As nossas raízes italianas, principalmente, né? Os restaurantes italianos maravilhosos que tínhamos. Essas pessoas morreram, né? Os italianos, ou pelo menos o filho do italiano que aprendeu com ele a fazer gastronomia. Hoje já estamos no bisneto, no tataraneto. Terceira, quarta geração. Isso. Se bem que, assim, eu acho que a comida italiana de qualidade, alta culinária italiana, eu acho que nunca existiu muito em São Paulo, muito pouco. Sim. Porque o que eram 3 ali, né? O que aconteceu foi uma adaptação ao longo desde o século XIX, final do século XIX, até hoje uma adaptação de alguns pratos caseiros italianos, criou a tal da culinária cantineira aí, né? Isso. É uma excrescência que tem pouco a ver. Uma subversão, né? É um erro. Tem pouco a ver com culinária de qualidade. Uma cantina mesmo, né? Muito pouco, né? Inclusive, pratos que nem existem, né? Exato. São inventados aqui. Filé parmegiana. Vai em Parma e pede um filé parmegiana, né? O que acontece? Cazzo, que voglio mangiare. É o cara que pede um cappuccino 3 da tarde, né? Depois do almoço, depois um cappuccino, por favor.
as aberrações, né? Faz parte. Isso é o gosto, doutor. Você é bem famoso pelos vinhos antigos, pelo gosto dos vinhos antigos, né? E isso é um gosto um pouco compreendido aqui no Brasil, né? Sobre o que é o vinho envelhecido e que antigamente só se tomava vinho envelhecido, porque senão você não conseguia nem tomar o vinho, né? Aí tem duas coisas, né? Primeiro é isso, né? Principalmente em algumas regiões do mundo, o vinho novo é sempre um vinho muito agressivo, muito duro, muito tânico e com um pouco de desenvolvimento aromático. Então, esses vinhos precisam de um tempo, às vezes, longo para evoluir, para amaciar na boca, para ter uma complexidade aromática. E aí, assim, o que acontece é que, de novo, conjunturas econômicas, quem é que tem dinheiro hoje em dia, primeiro, para ter uma adega? Perfeito. Porque o vinho, para envelhecer tem que e estar na condição perfeita, né? Tem que estar acondicionado adequadamente. Quem é que tem dinheiro para ter uma adega refrigerada em casa, tem paciência para esperar 10, 15, 20 anos para tomar um vinho, Perfeito. e tem dinheiro para comprar vinhos bons que mereçam ser guardados 10, 15, 20 anos. Né? 3 conjunturas ali bem... Então, o sujeito quer... São excludentes. O sujeito quer a recompensa imediata. Né? Perfeito. Isso mudou, inclusive, o processo de vinificação. Inclusive de regiões clássicas. Bordeaux, por exemplo. Né? Lógico. O Émile Peynaud foi um enólogo da Universidade de Sim, Bordeaux, que grande influiu muito aí no sabor do vinho. Que influenciou muito aí nos anos 80 a elaboração dos vinhos bordelês, né? Porque eram vinhos que assim obrigatoriamente precisavam muito tempo. E eles não eram muito agradáveis na sua infância. Né? Hoje em dia esses vinhos continuam tendo um potencial de guarda, de evolução enorme, mas na infância eles já são... Já entregam. Já entregam. São agradáveis. Né? O Emile Covid, Peynaud, né? Vou morrer. O Emile Peynaud, eu sempre brinco, né? Emile Peynaud, que desenvolveu todas essas técnicas mais modernas, né? Eu acho que ele é tipo o Biancanobi, sabe? Ele fez pro bem, mas daí ele teve um pupilo Darth Vader e começou a fazer pro mal. Meio Michel Roland, sabe? Ele desviou do caminho. Deu uma desviada. Mas você acha que isso também não é um pouco da obrigação? Não obrigação, mas esse serviço quem tem que prestar também não são os importadores de ter e trazer vinhos já prontos para o consumo? Ou seja, você tira... Eu tento sempre o que você faz exato. Isso eu estava pensando nisso agora. Aqui na Wine House eu tento sempre ter grandes Bordeaux, às vezes não com preços exorbitantes, mas Bordeaux legais ali com seus 15, 20, 30 anos. Já pronto para o cara levar e tomar no mesmo dia já o vinho. É uma experiência completamente diferente para o usuário, para o que está tomando. Aquela sua primeira pergunta que você fez, não é que eu tenho um gosto por vinhos velhos. É que o vinho tem que ser tomado na sua maturidade. Perfeito. Ele fica pronto na maturidade. Né? Exato, tem que ser assim, né? É o momento em que ele entrega a sua melhor qualidade, sua melhor complexidade aromática, a sua melhor sensação. É igual uma fruta. Boca. É a mesma coisa. Fruta você come madura. Madura, não, né? Uma fruta verde. Vai, né? Mas para não morrer de fome, vai, fruta, né? Depende da fruta. Você amarra a boca. Alguém tem que arcar com o custo do envelhecimento de um vinho que mereça ser envelhecido. Perfeito. O produtor não é. Não. Em alguns lugares do mundo, sim, né? Para alguns vinhos, por exemplo, alguns portugueses, tipo Grande Reserva, não sei o que, são vinhos que ficam 6, 7 anos na vinícola antes de serem vendidos. O Vega Sicília, por exemplo, fica um tempão antes de ser vendido. Exato. Mesmo assim, está longe do momento. Está longe do momento. Né? Perfeito. Bom, o importador vai arcar com esse custo de comprar o vinho jovem e envelhecer ele. Assim, vai ter na que verdade, repassar esse custo para o consumidor. Perfeito, né? Mas e o consumidor, aquilo que eu falei, poucos têm dinheiro para ter adega, tem tempo para esperar e tem paciência. E esperar 20 anos, você precisa ter porque assim, eu acho que assim, obviamente a diferença, para quem gosta de vinho, a diferença não é se pode pagar ou não. Eu acho que todo mundo uma hora tem condições de pagar. O problema é quantas vezes você tem condições de pagar ao ano. Eu vou comprar um vinho desse por ano, eu vou comprar toda semana. Não, e essa cultura de guardar mesmo. Você fala, vou comprar esse vinho, ele vai ficar excepcional porque é o seguinte, em 20 anos. Porque antigamente, eu acho que isso é uma cultura europeia que no Brasil teve lá atrás e hoje se perdeu. Na Europa, pelo que eu vejo, e até os momentos que eu vivi lá e via isso muito, era muito casa, não tem prédio. Toda casa tem o seu porão. Você tomava o vinho que teu pai comprou. Teu pai ia lá e comprava caixas de vinho. Isso é muito que comprava as caixas. Isso, tomava 2 e ia sobrando uns. E o meu pai tomava o vinho que meu avô comprou. Sim. E assim, que isso é uma coisa que
ficou tão sério esse negócio, né? Que a gente dá aula na ABS, né? E é claro, por todas essas circunstâncias que a gente vê hoje em dia, né? A imensa maioria dos vinhos que são servidos na ABS e que nos cursos e que as pessoas tomam no seu dia a dia são vinhos muito jovens, né? Vinhos com 3, 4, 5 anos de idade. Máximo, né? No máximo. Nossa. Bom, aí em alguns cursos específicos, cursos avançados, etc, você serve, sei lá, um Bordeaux com 20 anos de idade, muita gente, a degustação é sempre às cegas, né? Sempre estragou. às cegas. O cara fala, esse vinho já era. Esse vinho tá com problema. Olha, você não sabe o que eu sofro aqui. Inclusive, acho que ontem até É sempre assim, né? O cliente chega e eu tento desvendar quem é o cliente, né? Pra saber o que é melhor oferecer. Claro. Não, porque eu tomo, que eu pá, aqui na Europa eu compro, que eu tomo, assim, me passou um currículo ali. A lista é perfeita. Tá bom, então já que é pra você, leve esse vinho aqui, eu dei um vinho pra ele, vendi um vinho pra ele em 2001, ou seja, com 23 anos. Ah, cara, pronto. Me ligou, olha, o vinho não tava legal não, tava estragado, a rolha até quebrou. Falei, ai, Deus do céu, como é complicado, cara. Difícil, né? Como é complicado. Difícil então, assim, as pessoas... Você pega um cara que não toma muito vinho, você bota um vinhaço, o cara fala, é estranho isso aqui. É difícil, logo no começo, o cara ter esse salto. Porque ele começa a tomar uns vinhos muito distantes daquilo. E a referência dele fica prejudicada no final do dia. Então, assim, entre outros fatores também, né? Eu lembro um amigo meu também que falou assim, Olavo, meu pai, nossa, toma borgonha pra caramba, que pá, que pá. Isso lá na época da vida do Van. Então, assim, queria dar um vinho para ele Dia dos Pais, assim, putz, que ele top. nunca mais vai esquecer. Falei, pô, cara, vou te dar um. Eu vendi para ele um Philippe Calais. Tá. Um belo Philippe Calais. Ah, cara, no dia seguinte veio, meu pai falou que tá estragado. Tá bom. Eu falei, é complicado, irmão. Fala o seguinte, então... Deixa pra mim aqui também, fica tranquilo. Então, eu compro. É complicado, as pessoas... Bom, enfim, isso faz parte do nosso mundo e não tem muito o que, mas Eu acho que é só a pessoa ir passando esse caminho mesmo. Eu acho que essas viagens dos vinhos e tal, para vinícolas e tal, eu acho que esclarecem muito do processo, muito. Do que é e como tomar, porque... A gente realmente, nessa ponta do consumidor aqui, é o que chega do que o cara investiu de marketing, da história que ele contou. O que a gente tem que lembrar sempre aquilo que eu falei no começo. O conhecimento do melhor apreciação. Perfeito. Não tem como o cara gostar de uma coisa que ele não sabe o que é. Não, e o cérebro nunca reconheceu aquilo, nunca teve acesso àquilo. O cérebro mesmo, né? Claro. Ele bate e não reconhece a nada. E, enfim... Ter essa referência, eu posso até fazer esse gancho? Porque, lógico. Além de médico, professor, escritor. Agora é escritor desde 2020. Acho que ele lançou o livro. Se você puder mostrar, pessoal, um guia que eu queria que o senhor falasse um pouco, professor, a importância desse cruzamento sensorial, técnico, científico. E a editora Martins Fontes é a mesma que traduziu também o Émile Peinot, né? Então, esse livro do Émile Peinot foi traduzido, né, e publicado pela Martins Fontes. Eu fiz a revisão técnica da tradução. Ah, que legal. Né, tradução francesa é fácil. É fácil de escrever muita bobagem, né? Falar tecnicamente. Né? Exatamente. O tradutor que não é especializado, às vezes não tem muitas palavras. Não tem repertório, não tem vocabulário. Já vi até aqui na loja gente se dizendo professor de francês e que começou a traduzir. Eu vi que começou a traduzir no Google Tradutor, né? O cara foi palavra por palavra. Né? De novo, a gente chega naquela coisa, né? O sommelier que não é sommelier, o professor de francês que não é francês. A respeito desse livro, a gente tinha falado no começo da nossa conversa aqui sobre aquele curso, né? Pós-graduação que eu fiz na França. Perfeito. E como todo bom curso de pós-graduação, você precisa apresentar uma dissertação. Seria o correspondente a uma dissertação de mestrado aqui nos nossos cursos brasileiros. Né? E essa dissertação, claro, você tinha alguns meses, 7 meses, se não me engano, para fazer. Portanto, eu fiz aqui, né? Perfeito. E eu tinha, assim, esse curso foi feito em 2013. Em 1982, eu tinha lido o livro do Peinot. Antes de ser traduzido, né? Legal. E fiquei doido com aquele livro, achei maravilhoso o livro, né? Ainda mais para alguém para um técnico, médico, né? Para um médico. Tinha bastante coisa de
de bases químicas da análise sensorial, né? Tinha coisas que eu gosto muito, né? Legal. E aí eu tinha que apresentar essa dissertação, o assunto era livre, né? Falei, eu vou escrever sobre isso, né? E aí então eu escrevi uma tese, né? E é uma tese, como toda tese apresentada por uma universidade, uma tese acadêmica, técnica, com 200 e poucas referências, né? Bom, e daí eu resolvi transformar isso num livro. Então, a primeira coisa que eu sofri bastante é que eu não sei escrever com linguagem prosaica, linguagem... Tá. Né? Então, ficou ilegível, né? Ficou a tabela periódica, né? Podia ser pior, podia ter sido eu. Não, daí na verdade, a Martins Fontes, que é a editora, contratou uma jornalista, né, para... Transformar isso numa linguagem adaptada. Tivemos brigas homéricas, né? Ah, é? Que eu escrevi assim, sabe? O Didu tinha que ter feito essa mediação. Jornalista do você escreveu vinho. assim, a matriz, ela falou assim, pô, mas essa palavra, ninguém sabe o que é isso. Você quer colocar o quê, então? Como não sabe? Eu estudei isso no ginásio. Exatamente. Matriz, pô. Vai saber o quê? Isso, no primário tinha que saber para passar pro ginásio. Mas você quer colocar onde? Na banca de revistas? Então as brigas eram nesse nível. Mas no fim, deu certo. Ela escreveu uma linguagem um pouco mais acessível, obviamente tiramos toda a parte de referências bibliográficas, né? Perfeito. E aí ficou esse livrinho aí que assim, dá uma ideia da sequência sistematizada de degustação. Legal. E da relação entre os componentes químicos do vinho com as sensações que a gente sente ao degustar um vinho, né? Legal. Portanto, a degustação com o que tem no vinho de componentes químicos. Bacana. Degustação e rigor. Aí, assim, É rigoroso e eu da ciência por trás. Eu gosto quando tem rigor. O traje, né? Rigor. Eu gosto do rigor. E outro aspecto do livro era uma crítica à crítica de vinho. Legal. Né? Esse é um tema caro aqui. Esse é legal. Esse é legal. É complicado. Eu vi review de cara que soltou lá, tinha 20 mil garrafas, tinha 68 mil views. Tem alguma coisa errada, o cara não produziu isso aqui para os caras tomarem. Então, assim, a crítica de vinhos é uma coisa, a gente sabe, o Parker, o Wine Spectator, Jancis Robert, esse pessoal e os críticos brasileiros, né, eles influenciam fortemente o mercado. Né? Sim, perfeito. E nem tudo que o pessoal escreve tem alguma relação com a realidade, né? Quase nenhuma, eu acho. Então, assim... Não, talvez para a realidade do cara, não, né? O gosto dele pessoal. Eu acho que às vezes, se fosse só o gosto pessoal, acho que tá menos mal. Às vezes tem gente que consegue ler o gosto pessoal de cada um dos avaliadores e faz proposital. Sim. E isso impacta em gente custo sabe, real. né? Sim. Então, é um exemplo clássico, né? O Parker, que assim, é um sujeito que foi o crítico de vinhos mais importante do mundo durante mais de 2 décadas, né? Ele sofreu inúmeros processos por várias vinícolas. Por várias vinícolas. E assim, ele saiu limpo de todos. Ou seja, vamos assumir que seja um cara isento, que degustava de maneira honesta, tudo bem. Mas ele tinha um gosto pessoal. Sim. A gente sabia que se o vinho era do Rhône, se era encorpado, e se tinha mais que 14 graus de álcool, ele já ganhava mais que 95 pontos. Sabe? Então, assim, todo vinho do Rhône que você... Coitado dos Borgonhas, né? E coitado dos Borgonhas. Não, mas ele foi honesto nesse ponto, porque desde o começo, quando ele ficou famoso, ele parou de degustar Borgonha. Ele atribuiu para... o outro, né? Como era o nome dele? Esqueci. Esqueci agora também. Mas... bom, enfim. Andy Cruan. Não foi isso. Ele parou de degustar Borgonha porque exatamente não fazia parte do gosto dele. Ele não sabia degustar Borgonha. Mas Rhône, quando ele degustava, ele dava 100 pontos e falava, deve valer uns 95. Já tira um pouquinho, abate. Ele lembrava de alguma coisa boa, ele falou, não, agora eu vou dar 97. Sim, ele lembrava de Coca-Cola. Aí eu faço algumas considerações nesse livro sobre como encarar a crítica, né? Perfeito. Encarar criticamente a crítica. Perfeito. Né? Como encarar o crítico? Como encarar a crítica do crítico? Exato. Não, mas segundo assim, quem? Falou tal coisa, mas segundo quem? Você já sabe mais ou menos a linha filosófica do cara, pessoal. Eu acho que esse é um grande problema hoje em dia, né? Que além da crítica de vinho, tem essa onda agora dos ditos influencers, né? Então, eu ia chegar nisso, porque época boa que a gente escutava só o Robert Parker. Porque depois começou a entrar um tal de Vivino,
E aí A depois... Vivino é colaborativa, eu acho. Então, O que você achou? Aí não você me tem lascou. técnica, não tem regra, não tem direcionamento. Não, mas o que assim, você achou? o cara que entra numa loja e começa a falar assim, não, mas tem tanto ponto de... Eu juro pra você, esse cara tinha que ser botado pra fora da loja, cara. Tem que ser espancado. Você é muito radical. Tinha que ter que colocar... Corredor polonês pro cara ir embora. O cara apanha no elevador. Gás lacrimogêneo. Mas essa é a questão. O cara tem que saber o que ele tá lendo, né? O que é o Vivino. São pessoas normais, comuns, que tomam um vinho e fazem um upload da sua opinião. Tudo bem, você colocar aquilo como um álbum de fotos, legal. Assim, uma historinha minha que eu, dos vinhos que eu tomei, quer dizer, quero procurar o vinho que eu tomei tal data, tá lá. Né? Agora, você se basear a sua compra, o seu gosto, assim, Robert Parker já achava meio... Cara, vai com calma. Eu achava que ele era um gênio. Irmão. E aí depois eu comecei a perceber que o gosto dele é uma coisa, o meu é outra. Então, e que não tem como dissociar. Então eu sempre falo assim, quimicamente. Chegue no vinho com um pouco de virgindade, né? Sabe? Sem escutar ninguém, toma porque você achou legal. Não, e confia na sua boca. O que é bom pra você é um bom vinho. Sabe? E às vezes as pessoas acho que se forçam muito a gostar de alguma coisa que ali no seu âmago ela não tá gostando, né? Pode ser, acho que tem isso também. No âmago mesmo não tá gostando, mas vai falar que o Malbec ali do cara não tá bom. Mas acho que ele começa a gostar quando ele conhece a cultura, a história, quando ele faz uma viagem de vinho, que ele vê aquilo materializa na frente dele. Obrigado. E aí ele tira da sensação dele pessoal sobre aquela situação. Não entendo porque aquilo é feito há tanto tempo. Mas aí você cai naquela questão da cultura, né? E como o doutor falou, o imediatismo é o inimigo da cultura, né? Do aprendizado, né? Então, cara, que é imediatismo. É igual antes você tinha aí no Facebook e no Instagram os filósofos que jogavam frasezinhas de Saragossa lá, de Nietzsche, e nunca li um livro do cara, né? Enfim, do vinho. Não sabia nem de quem era a frase. Não sabia nem de quem era a frase. E, doutor, quando você vai... falando já de críticos, não querendo influenciar ninguém ao seu gosto, ao gosto do reizinho ou Dr. Luiz Borges, quando você vai comprar um vinho, o que você compra? Boa pergunta. Deixa eu anotar. Não que você ganhe, não. Agora eu vou pegar o meu dinheiro e vou comprar um vinho para mim. O que o senhor procura? Olha, eu sou assim, confessadamente francófilo, né? Não julgarei por isso. Aqui não é um defeito. É uma qualidade, que é uma qualidade das boas. Assim, se eu quiser gastar dinheiro, um pouco mais de dinheiro com vinho bom, eu vou procurar, nesta ordem, um Borgonha ou um Bordeaux. Bravo. Branco ou tinto? Não, aí nem diferente. Porque cada um no seu momento, né? Perfeito. Não dá pra fazer uma refeição completa ou com branco ou com tinto. Tem o seu momento para cada coisa, né? E tem aquela simplificação, né? Uma boa refeição é com brancos da Borgonha e tintos de Bordeaux, né? Legal. Mas isso aí o senhor também é um grande conhecedor da culinária pelo menos de especializado de conhecimento técnico também, né? Em harmonizações, Aí, passando um pouquinho ali para a direita, que eu adoro. E os vinhos alemães? Esse aí eu sou suspeito para falar. E os vinhos alemães? Então, os vinhos alemães, assim, eu acho que tem coisas excepcionalmente boas, né? São bastante desconhecidas, né? Existe uma ignorância completa a respeito de vinhos alemães, até porque eu acho que é aquela história que a gente falou, né? Mais fácil falar do Shiraz australiano do que falar do vinho alemão, primeiro com aquela palavra desse tamanho. Trockenbeere Auslese. As palavras enormes, uma língua ininteligível para a maior parte das pessoas, né? E agora já melhorou, né? Porque antigamente os rótulos ainda vinham com aqueles caracteres... góticos. Góticos, né? Você não lê nunca. Aí que era inteligível mesmo. Hieroglifos. Minha mulher às vezes me ensina a letra gótica, porque às vezes eu pego alguns livros alemães, que na época da Alemanha, eu morava lá, eu pegava muitas vezes livro em sebo ou em feirinhas antigos, mas tudo em gótico, né? Você não consegue ler. Eu acho que o conhecimento... Uma página eu levava 2 horas. O conhecimento de vinho alemão é muito baixo. E apesar de que a gente tem bons vinhos tintos na Alemanha, mas a predominância dos vinhos alemães conhecidos e famosos são de vinhos brancos, né? E doces ainda, né? Por algum motivo que eu
não consigo entender qual, no Brasil não se toma vinho branco, né? Muito o consumo louco de vinho isso, né? branco é muito pequeno no Brasil, né? Então, você pegar um vinho misterioso, escrito numa língua estranha, com pouca divulgação, pouco conhecimento e branco... Por um povo... Inacessível, por não um inacessível, povo pouco não tem- receptivo, né? Quer dizer, ninguém entra no avião aqui no Brasil e vai pra Alemanha, porque é que legal. Não, vamos não, visitar a vou Alemanha. passear na lá. Alemanha, Não vai, né? não vai não. É, não, é bem complicado. Mas tem coisas maravilhosas, né? A gente se diverte E muito. aí, Né? como você falou, na turma dos doces, nossa, tem Coisa maravilhosa. Uma diversidade, eles são... botritizados alemães. botritizados, Né? São espetáculos. São imperdíveis, né? Para mim são os melhores. pra mim Vinho são- doce para mim é vinho alemão. É O resto a gente começa a falar do resto depois. É um negócio maravilhoso. Eu tenho uma certa controvérsia com isso. Conta. Os tocais. Sauternes, Tokai e alemão. Nessa ordem? Tá. Não, Tá, os três, Não, né? os três. Mas qual que Parelhos. você colocaria o seu predileto? Difícil, hein? Depende do que vem. Você vai falar Depende da do quê? temperatura do dia e o ano, depende. Não falando de produtor específico, mas falando de região. Que às vezes um produtor específico pode ser um... Mimosa, né? Pode ser, às vezes pode ser até um... Não, mas então, região é aquilo, né? Se você for pegar os melhores de cada região, eu ficaria com o Sauternes. Com o Sauternes? Se for pegar um Chateau de Quema com o Riesec, pra mim não tem nada parecido. E você acha que o Chateau Yquem, mesmo hoje, ainda está num padrão alto como sempre teve? Eu acho que sim. Sim. Acho que sim. Agora, se você fala da média de regiões, né, eu acho que eu iria para Tokaj, né? Tá. Tokaj é fantástico, né? E uma coisa que pouca gente conhece que eu acho espetacular são os secos deles, né? Os Sim. brancos secos deles. Meu Deus do céu. E agora, Maravilhoso. assim, Mas é pela idade da uva, né? No pé, né? Mais açúcar, menos? Não, tô falando de vinho seco de Tokai mesmo. Mas, Maravilhoso. e assim, tem alguns alemães, né, que Trockenbeeren-Auslese que não Aí... tem pra ninguém, né? O Olavo ele tem um cardápio de um restaurante de 1800 e pouco na Alemanha. Os rótulos alemães eram mais caros do que os Bordeaux, Borgonha. E assim, para mim especificamente, aí tem a questão de composição, né? Porque Tokaj tem aquelas uvas sempre, Sauternes aquelas uvas sempre. E você fala de um Trockenbeeren-Auslese, você não sabe o que quer dizer, pode ter uma variedade, né? E assim, eu gosto dos de Riesling. Né? Sempre Riesling. Inclusive, porque tem as loucuras, né? Por exemplo, o próprio Solveig, ele tem um Trockenbeeren-Auslese que até a gente tem aqui. Ele só fez uma vez, que foi em 2010, então a safra de 2010, que é de Pinot Noir, de Pitburgunder. A gente tomou também A gente tomou... Foi do Zega, aquela vez que a gente tomou um... Eiswein, você está falando lá? Aqui. Não, aqui. Você está falando tinto ou branco? Tinto. Tinto muito bom. O Schwarzer Riesling. Schwarzer Riesling. O Riesling negro. Schwarzer Riesling. Aquele especial. foi especial. É bem legal. Então, assim, o mundo dos vinhos de sobremesa é outro planeta. Assim como a gente coloca também o vinho do Porto em outro planeta. Os vinhos fortificados. De modo geral, né? Madeira, que pouca gente explora aqui no Brasil, né? Que isso é um negócio maior, exato. Não, e você encontra com facilidade madeiras antigos, que pelo amor de Deus, com um preço muito bom. Então, assim... A madeira morreu em detrimento do Porto, né? Antigamente você via mais vinho... Assim, você pega em 1700 até Benjamin Franklin, antigamente era só madeira, não se tomava. Não tomava vinho o do Porto tomava, mas o madeira era o... Sim. Madeira era Hoje tá difícil achar. Eu não tenho madeira visto difícil. mais. Madeira quem vê é Mistral. Mesmo lá em Portugal, assim, não é uma coisa tão... tem, você entra em loja, você é madeira de safra. Pensando em restaurante, Não, até tem, mas deve ter restaurante também, eu né? gosto de vinho. Se é um restaurante que tem muito brasileiro, não. Porto Branco, eu tomo Portone. A madeira é a questão da produção, né? A produção é muito cara. Né? Porra. E a ilha é pequena. Comercialmente. A ilha é pequena. E assim, muitos Não, o valor, acho que o valor da terra, às vezes o cara... Muitos vinhedos foram convertidos em bananais. Então, viu? Porque... Banana vale mais na Europa do que a uva, né? Eu te mostrei aquele cara no mercado, né? Ele devolve a água em Portugal e pega o vinho. Era 1,70 euros, o vinho era 1,36. Ele pega 2 garrafas de vinho. Exato. Não tem esse problema na área da madeira. Muito pequeno também, né?
Doutor, com certeza já foi. Eu nunca fui pra Ilha da Madeira, já foi? Não fui. Também não? Sou louco pra ir, mas Nunca fui também. Não deu certo. Ótimo, vamos marcar. No meio da lei. Ninguém sabe se é mais perto de Portugal daqui. Ninguém... Tá lá no meio. Tá lá no meio. Bom, gente, acho que é isso, né? Acho que sim. Doutor, que prazer, viu? Um papo muito bacana. É todo meu, cara. Obrigado Muito mesmo agradável, muito obrigado. pelo tempo, pela aula pra gente. O professor. Professor. Por que Reizinho? Só que nem eu sei muito bem isso, mas é um apelido de faculdade. Que dizem as más línguas? De faculdade? É um apelido de faculdade. Achei que era de ABS. Não, de faculdade. E aí, o cara que me deu esse apelido, diz ele que eu parecia o Reizinho, que era um personagem. De cartoon. Isso, só né? de quadrinhos, é o Reizinho, né? Não, gordinho eu sempre fui, né? Sério mesmo? Não, você não é. Não, pra jogar rugby, irmão, se for magrinho, racha no meio. A primeira entrada assim, estruturado. Tem quanto de altura? Quase 90? Meio gordinho, né? Quase de altura o quê? 1,90 quase? A gente vai diminuindo com a idade. Sim, é normal. Eu tinha 1,87, agora deve estar, sei lá, com 1,85. Agora. Mas assim, eu tinha uma barba que nem a do Reizinho. E assim, né? Legal. Mas o Reizinho era uma coisinha desse tamanho, toquinho. né? Mas pelo rosto. Eu nunca fui baixo, né? Então, não sei lá. No fim, essa coisa pegou, é uma praga, né? Não tem jeito. Apelidos que pegam. Apelidos, não tem jeito. Mas legal. Doutor, então mais uma vez, obrigado, que prazer. Obrigado pelo seu tempo, pela sua aula. Papo sempre de alto nível. Luizinho, obrigado você mais uma vez também. Estamos juntos sempre. E na próxima estaremos juntos sempre com mais vinhos. E, gente, obrigado mais uma vez por estarem acompanhando a gente. Não esqueça de ativar o sininho. Ativar o sininho, se inscrever no Olá Vinho Cast. Obrigado mais uma vez. Até a próxima, viu? Até mais.